Esculpida para ser o rosto de uma divindade e o pesadelo de um império, esta serpente não foi feita apenas para ser admirada, mas para aterrorizar quem ousasse encarar o poder dos astecas. A serpente de duas cabeças, abrigada no Museu Britânico em Londres, é uma notável escultura asteca do século XV ou XVI. Ela é confeccionada com peças de turquesa sobre uma base de madeira, com resina de pinheiro, concha e outros materiais. Esta serpente com duas cabeças e um corpo ondulante é esculpida em um único bloco de madeira de cedro. A parte traseira é escavada de forma simples, enquanto as cabeças são intrinsecamente decoradas. O mosaico de turquesa do corpo, acentuado com ostras espinhosas vermelhas, cria uma aparência facetada. A turquesa, proveniente da região de Four Corners, na Oasis América, foi cortada e polida usando ferramentas de pedra. As cabeças da serpente possuem furos para os olhos, possivelmente preenchidos outrora com pirita de ferro. Os detalhes vermelhos e brancos são feitos de conchas de ostra e de búzio, com óxido de ferro vermelho usado no adesivo. Sua jornada do México para a Europa não é clara, mas pode ter feito parte dos tesouros adquiridos por Hernán Cortés durante sua conquista do México. Esta escultura é um de apenas 25 mosaicos de turquesa mexicanos deste período na Europa. Simbolizando o renascimento, a terra, o submundo e a fertilidade, ela reflete a adoração de deuses como Quetzalcoatl. O design da serpente, com sua pele de turquesa brilhante e mandíbulas abertas, tinha o objetivo de impressionar e aterrorizar, incorporando a natureza temível dos astecas. Quando o hipogeu de Halsafliene foi descoberto em Malta em 1902 por trabalhadores que tentavam construir uma cisterna de água, as primeiras coisas que os arqueólogos encontraram no local foram 7.000 conjuntos de restos humanos. Sem surpresa, eles concluíram que o local era uma antiga vala comum. Os sepultamentos eram certamente uma grande parte do que quer que tenha acontecido aqui, mas agora acreditamos que havia muito mais do que isso. Esta estrutura de 6.000 anos de idade esculpida à mão em calcário macio é o exemplo mais antigo do mundo de engenharia de som avançada. Qualquer som emitido dentro de sua câmara mais interna é amplificado e ressoa de tal forma que pode ser ouvido em toda a estrutura e até tem um efeito mensurável na mente humana. O efeito é comparável à moderna tecnologia de infrassom. Seria necessário um engenheiro de som muito talentoso para criar tal precisão hoje em dia. Por isso, não temos ideia de como isso foi alcançado naquela época. Essa nem é a coisa mais estranha sobre o hipogeu de Halsafliene, no entanto. Essa distinção vai para os corpos humanos, que possuem crânios alongados que os cientistas acreditam ser o resultado de genética, em vez de modificação corporal. Quem poderiam ter sido essas pessoas? E como elas criaram este sistema de som? Você encontrará os estranhos ornamentos de pedra conhecidos como esferas de diquis por toda a Costa Rica. Eles não são raros. Na verdade, são tão comuns que algumas pessoas até os usam como decoração de jardim. Apesar de serem onipresentes, ninguém tem certeza de onde eles vêm. Acredita-se que sejam nativos da terra e, portanto, provavelmente foram esculpidos pelos povos indígenas da Costa Rica. Mas pode não haver conexão entre esses indígenas costarriquenhos e as pessoas que vivem lá agora. Em vez disso, eles podem ter sido esculpidos e moldados por uma civilização que se perdeu no tempo. Trabalhadores da United Fruit Company foram os primeiros a trazer as esferas à atenção do mundo durante a década de 1930, conforme começaram a desenterrá-las no decorrer de seu trabalho. É provável que tenham sido feitas pegando pedregulhos que já tinham um formato arredondado e aprimorando a forma fraturando, moendo e picotando-os. É difícil saber quando isso foi feito, mas os arqueólogos pensam que foi em algum momento entre os séculos 8 e 16, o que é uma janela de tempo bastante grande. Ninguém consegue oferecer sequer uma teoria vaga sobre o porquê de terem sido feitas, mas elas obviamente eram significativas para alguém. Os cientistas relutam tanto em considerar o tipo de tecnologia que foi utilizada na criação do monumento Yonaguni que preferem ignorá-lo completamente. Pergunte a eles e lhe dirão que este antigo local japonês foi criado pela natureza, não pela intervenção humana. Encontrado submerso abaixo das ilhas Ryukyu, este local tem mais de 10.000 anos e às vezes é descrito como a resposta do Japão à lendária cidade perdida de Atlântida, porque já esteve acima das ondas em vez de abaixo delas. Embora não possamos argumentar que o arenito ocasionalmente se quebra em linhas retas e formas de blocos quando sofre erosão, é menos comum ver formas triangulares em arenito erodido naturalmente. Não faltam triângulos em Yonaguni e a erosão também não explicaria a série de furos que parecem ter sido perfurados nas pedras. Ferramentas de pedra de 4.000 anos e fragmentos de cerâmica também foram encontrados no local, confirmando que ele já foi habitado. Mas que tipo de tecnologia de 10.000 anos poderia ter feito isso? Quem poderiam ter sido os construtores do monumento?
Quando você pensa em dinheiro, provavelmente pensa em notas ou moedas. O dinheiro nem sempre teve a mesma aparência, no entanto. Há 2.500 anos, na China, as pessoas usavam dinheiro de faca. Não era assim que era chamado na época, porém, chamamos de dinheiro de faca hoje por causa de sua aparência. É feito de bronze fundido e tem o formato de uma faca. Tendo sido introduzido pela dinastia Zhou por volta de 600 antes da Era Comum, permaneceu em uso por cerca de 400 anos. Embora saibamos aproximadamente quando o antigo povo chinês começou a usar o dinheiro de faca, não sabemos o porquê. Uma das histórias mais contadas é que ele surgiu de um príncipe que estava com poucas moedas para pagar suas tropas, então ele declarou que suas facas eram uma forma aceitável de moeda. Outra história diz que o mesmo príncipe sem nome começou a aceitar facas como pagamento de multas, em vez do dinheiro em anel que também se sabe ter sido usado na época. Uma explicação mais realista é que o dinheiro de faca chegou à China através de comerciantes desconhecidos pelo Oceano Índico, mas isso não nos aproxima de saber quando ou como a ideia se originou. As linhas antigas que foram esculpidas no solo de Nazca, no Peru, podem ser as mais famosas da América do Sul, mas não são o único exemplo do fenômeno. Existem também as linhas de Sajama, que se estendem por quilômetros pelo chão do deserto na Bolívia. Se você colocasse essas linhas ponta a ponta, elas se estenderiam por 10.000 milhas. Vistas de cima, as linhas parecem quase uma rede de estradas cruzando o planalto altiplano do país, mas não existia tal coisa como uma estrada quando essas linhas foram criadas. Elas foram lenta e deliberadamente gravadas no deserto por razões desconhecidas há cerca de 3.000 anos. Elas estão perto do vulcão Sajama, o que pode ser significativo, mas porque a existência do vulcão persuadiria os povos antigos a esculpir linhas retas de 10 pés de largura pelo chão por vários quilômetros é um mistério para qualquer um. Elas não parecem começar ou terminar em nenhum lugar significativo, nem formam qualquer tipo de padrão. Deve ter havido uma razão para um trabalho tão intensivo, mas infelizmente parece provável que nunca descobriremos qual foi. A descoberta de Göbekli Tepe na Turquia desafiou tudo o que pensávamos saber sobre como nossos ancestrais da Idade da Pedra viviam, e ainda está desafiando essas crenças hoje. Pensamos, mas não sabemos, que é o complexo religioso mais antigo do mundo conhecido, e foi construído por pessoas que pensávamos serem pouco mais do que caçadores-coletores. Arqueólogos alemães realizaram a maior parte da importante pesquisa inicial no local, que já era conhecido há anos, mas nunca devidamente examinado, em 1994. Os alemães provaram que as estruturas no local têm 11.500 anos, o que corresponde ao fim da Idade da Pedra. Sempre acreditamos que as pessoas desta época eram nômades, viajando em vez de se estabelecerem, e portanto não teriam interesse em criar monumentos permanentes como este. Göbekli Tepe contém enormes entalhes de animais junto com anéis de pedra gigantes que podem ter tido significado religioso, tão misterioso quanto seu propósito é o seu abandono. Foi preenchido com terra por volta de 8.000 a.C. e depois deixado para trás para sempre. É inteiramente possível que a religião organizada, como a entendemos hoje, tenha começado em Göbekli Tepe. Por Basin, na região de Tuva, na Rússia, é um dos maiores mistérios arqueológicos de todo este enorme país. Seu nome traduz-se da língua tuviniana como casa de argila, o que nos diz de que é feita, mas não para o que foi construída. Este local estranho, posicionado em uma ilha no meio do lago Terekol, é uma relíquia da cultura uigur e foi provavelmente construído durante o século VIII. Quando foi descoberto pela primeira vez por arqueólogos, pensou-se inicialmente que fossem as ruínas de uma antiga fortaleza, mas estudos subsequentes revelaram que o layout dos edifícios e as salas que continham são mais consistentes com o design de um antigo palácio real chinês. Misteriosamente, não há evidências de atividade humana dentro ou ao redor do local, além da existência dos próprios edifícios. Isso levanta a possibilidade de que nunca tenha sido usado para o propósito pretendido e pode nem ter sido terminado. Isso pode sugerir que foi construído por volta de 777 como um templo para seguidores da religião maniqueísta. Tengri Bugukan, um devoto dessa fé, era o governante desta área naquele ano, mas foi violentamente deposto em um levante liderado por oponentes da religião 2 anos depois. Com o Khan fora e a religião proibida, qualquer templo dedicado a ela teria sido considerado excedente às necessidades. Quando um anel não é um anel? Bem, quando é uma esfera astronômica.
Este lindo anel de 400 anos é um dos poucos exemplos de peças de joalheria antigas que poderiam permitir que você usasse o universo inteiro em seu dedo. Elas são conhecidas como esferas armilares e parecem ter sido inventadas simultânea, mas independentemente, na Grécia e na China. Os minúsculos artefatos são feitos de uma série de anéis esféricos com uma representação do Sol ou da Terra em seu centro. A complexidade dos anéis é quase invisível quando estão fechados, mas as faixas podem ser abertas em leque para se tornarem algo inteiramente diferente. O mais básico dos anéis tem 2 faixas móveis, mas exemplos mais ornamentados podem ter até 8. A maioria deles apresenta inscrições ou representações dos signos do zodíaco marcados neles em esmalte. Eram usados como uma afirmação de inteligência e sabedoria, e estiveram no auge de sua popularidade durante o século XVIII. A maioria deles é puramente decorativa, mas os melhores exemplos também incluem linhas de latitude e longitude celestes que podem ser usadas para fazer observações astronômicas. Existem também vários exemplos de esferas armilares muito maiores, mas as versões em anel são as mais bonitas. A única coisa que podemos dizer com alguma certeza sobre o grande montículo da serpente em Ohio é que ele fica em Peebles e é a maior efígie de terraplenagem do mundo com um comprimento total de 1.330 pés. Qualquer coisa além disso é especulação e suposições fundamentadas. A mais aceita dessas suposições fundamentadas é que o povo Adena construiu a serpente de 3 pés de altura, mas isso parece entrar em conflito com as evidências científicas. Os Adena viveram nessas terras há 3.000 anos, mas desapareceram há pouco mais de 2.000 anos. Amostras de carvão retiradas do montículo sugerem que ele tem apenas 1.000 anos. Essa foi a época em que a civilização Fort Ancient viveu aqui, mas eles não fizeram mais nada parecido com isso de que tenhamos conhecimento. Pesquisadores e especialistas nem sequer conseguem concordar sobre o que a serpente deveria representar. Alguns deles acreditam que ela está em processo de engolir um ovo e pode ter implicações de fertilidade, enquanto outros dizem que a esfera perto de sua boca representa a lua. Achamos que há uma pergunta maior do que essa, no entanto: como esses povos antigos criaram uma obra de arte coesa como esta quando teria sido impossível até mesmo ver o que estavam fazendo do nível do solo? Agora vamos ficar na Índia um pouco mais porque queremos conferir Agra Zen Ki Baoli. Olhando para esta maravilha arquitetônica, seria fácil acreditar que é um grande palácio ou um edifício de esplêndido propósito cerimonial. Não é nenhuma dessas coisas. Na verdade, este é um poço de degraus. Está escondido bem no meio de Nova Delhi, com um mundo moderno florescendo ao seu redor. Há 500 anos, este poço de degraus incrivelmente elaborado era o melhor meio da cidade de vigiar o nível da água, ganhar acesso às águas subterrâneas e prever secas antes que acontecessem. Já existiram centenas de poços de degraus apenas em Nova Delhi, mas este tem sorte porque o governo nacional paga por sua manutenção. Ele tornou-se obsoleto assim que a bomba de água foi inventada, mas ainda é popular como destino turístico, embora os moradores locais insistam que é assombrado. É certamente verdade que o menor dos sons feitos no fundo tem o hábito de ecoar, mas não podemos dizer que concordamos com a ideia de que as sombras o seguem enquanto você caminha pelos níveis inferiores. Os Incas eram uma civilização pré-industrial. Isso é importante no contexto do que estamos prestes a lhe contar, porque ser pré-industrial significa não ter acesso a máquinas ou ferramentas de construção avançadas. Apesar dessa limitação óbvia, eles de alguma forma conseguiram construir a antiga fortaleza conhecida como Sacsayhuaman em Cusco, no Peru. Os colossais blocos de pedra que compõem as paredes em zigue-zague da fortaleza foram encaixados tão firmemente que mesmo agora, séculos depois de terem sido feitos, é impossível encaixar sequer uma única folha de papel A4 entre eles. Não há sinal de argamassa ou qualquer outro agente de ligação sendo usado para mantê-los no lugar. Para aumentar o mistério, as pedras que compõem as paredes parecem ter sido cortadas sob medida. Cada uma delas é um quadrado ou um retângulo e perfeitamente proporcionada para preencher os espaços que deveriam ocupar. Isso exigiria um tipo de tecnologia de corte de pedra do tipo que, até onde sabemos, os Incas simplesmente não possuíam. Quando os espanhóis conquistaram Cusco, destruíram muitos edifícios incas antigos, mas deixaram Sacsayhuaman de pé. Até os conquistadores devem ter ficado impressionados com ela. Apenas alguém com uma fé cristã muito forte poderia ter construído as igrejas de Lalibela na Etiópia, mas mesmo essa fé pode não ter sido suficiente para realizar o trabalho. Criar esses belos edifícios a partir da rocha durante o século XII teria sido uma conquista quase sobrenatural. Cada uma das 11 igrejas foi esculpida em um único bloco de granito sólido.
Peça a uma empresa de construção moderna para realizar uma tarefa como esta e eles lhe dirão que precisariam de milhares de funcionários e vários anos para concluir o trabalho. Mas o folclore da região diz que um anjo veio para ajudar os trabalhadores a completar cada igreja no espaço de apenas uma única noite. O trabalho é tão preciso que a luz filtra através de buracos no telhado de cada igreja, mas a água é drenada antes que possa alcançar os buracos. Cada igreja está conectada por túneis intrinsecamente organizados com muitas portas e passagens ocultas. As ferramentas disponíveis para os trabalhadores do século XII não deveriam ser capazes de um trabalho como este, e, no entanto, aqui estão as igrejas. A Porta do Sol em Tiwanaku, na Bolívia, é um mistério de 10 toneladas. Conhecida como Puerta del Sol em seu país de origem, toda esta estrutura foi esculpida em um único bloco de andesito. Embora algumas fontes afirmem que foi criada pela cultura Tiwanaku por volta de 3.000 anos atrás, existem estudiosos que acreditam que ela tenha perto de 17.000 anos. A estrutura tem 10 pés de altura e 13 pés de largura e já fez parte de um edifício ainda maior que ficava no topo da pirâmide de Acapana. As inscrições em sua superfície são verdadeiramente enigmáticas. Uma das poucas que podem ser reconhecidas é Viracocha, o grande criador da mitologia inca, cercado por criaturas aladas de formato semelhante às que podem ser vistas em monumentos antigos na Mesopotâmia. Parece ter sido abandonada em um estado inacabado e está rachada em duas pelo que pode ter sido um raio. As técnicas avançadas de corte de pedra que seriam necessárias para criar esta estrutura deveriam ter sido impossíveis há 3.000 anos, quanto mais há 17.000. Por isso somos forçados a classificá-la como um monumento de origem desconhecida. Nosso próximo artefato está tão envolto em mitos e lendas que quase não sabemos por onde começar com sua história de origem. Esta é a Copa de Pitágoras, que às vezes também é conhecida como a Copa de Tântalo. A história mais contada sobre ela é que foi inventada pelo lendário gênio Pitágoras de Samos como uma forma de evitar que seus trabalhadores ficassem bêbados no trabalho. O recipiente de beber funciona exatamente como qualquer outro, desde que seja preenchido até o ponto correto. Mas qualquer coisa além disso resulta em todo o conteúdo sendo expelido pelo fundo da copa e, provavelmente, por cima da pessoa que a segura. Inteligentemente, a copa contém um tubo em forma de U escondido em seu centro. Conforme a copa se enche de líquido, a pressão aumenta dentro do tubo até que não aguenta mais e despeja tudo pela base. Como isso provavelmente seria bastante engraçado de assistir, há todas as chances de que tenha sido criada como uma pegadinha, em vez de uma forma de manter os trabalhadores relativamente sóbrios. Pode não ter nada a ver com Pitágoras, mas o nome do filósofo de 2.600 anos atrás está associado a ela de qualquer maneira. Um estudo fascinante lançou nova luz sobre o fragmento de madeira da era Viking, por muito tempo considerado uma bússola solar, sugerindo que ele pode ter tido um propósito mais sofisticado. Descoberto em Unartok, na Groenlândia, em 1948, este fragmento contém linhas que inicialmente intrigaram os cientistas. O fragmento, metade de um disco de madeira redondo com um diâmetro de cerca de 3 polegadas, apresenta arranhões profundos, alguns dos quais foram deliberadamente gravados. Anteriormente, acreditava-se que 2 desses arranhões fossem linhas mnemônicas, marcando os caminhos de uma sombra projetada por um ponteiro ou gnomon em diferentes dias do ano, sugerindo que a ferramenta era uma bússola solar, usada para determinar a orientação. No entanto, os pesquisadores propõem que o truncamento e a imprecisão da linha gnômica podem indicar que o dispositivo era usado não principalmente para determinar o norte, mas para ajudar os navegadores a determinar o meio-dia local e assim sua latitude. Isso teria sido crucial para os navegadores vikings em suas viagens leste-oeste entre a Groenlândia e a Noruega. Esta nova interpretação sugere que o instrumento era um tipo sofisticado de placa de sombra solar, mais avançado do que se pensava anteriormente. As descobertas também sugerem que os vikings podem ter tido acesso a conhecimentos astronômicos e ferramentas de navegação mais avançados do que se acreditava anteriormente, possivelmente através de conexões comerciais ou interações sociais com outras culturas. A Pedra de Roseta é um artefato antigo que desempenhou um papel fundamental na decifração dos hieróglifos egípcios antigos e avançou significativamente nossa compreensão da história antiga. Descoberta em 1799 na cidade egípcia de Roseta durante a campanha militar de Napoleão Bonaparte, a pedra é um fragmento de uma estela maior inscrita com um decreto emitido pelo rei Ptolomeu V em 196 antes da Era Comum. O que torna a Pedra de Roseta extraordinária é a presença do mesmo texto escrito em 3 escritas diferentes: hieróglifos egípcios antigos, demótico e grego antigo.
Esta tríade linguística permitiu que estudiosos, mais notavelmente Jean-François Champollion, decifrassem a escrita hieroglífica comparando-a com o texto grego conhecido. O trabalho inovador de Champollion, concluído em 1822, desbloqueou os mistérios dos hieróglifos e forneceu a chave para a compreensão da civilização egípcia antiga. O impacto da Pedra de Roseta na nossa compreensão da história não pode ser exagerado. Ela abriu o acesso a uma vasta gama de documentos históricos e inscrições, fornecendo informações valiosas sobre a cultura, religião, língua e história do Egito Antigo. A decifração dos hieróglifos permitiu a tradução de inúmeros textos egípcios antigos, expandindo nosso conhecimento de uma das civilizações mais antigas e fascinantes do mundo. Alguns artefatos antigos parecem determinados a guardar seus segredos, não importa o quanto tentemos descobri-los. Um deles é o ídolo de Shigir. Cada vez que um novo tipo de teste é realizado nesta estátua de madeira, conclui-se que ela é ainda mais antiga do que o último conjunto de testes sugeria. O ídolo foi encontrado submerso em um pântano de turfa nos Montes Urais da Rússia em 1890. Os arqueólogos da época estimaram que tivesse 10.000 anos. Essa estimativa durou até 2018, quando cientistas modernos fizeram a datação por carbono com a suposição de que descobririam que era mais jovem. Para seu espanto, seus testes deram ao artefato a idade de 11.800 anos. Os especialistas ficaram tão atordoados que enviaram o ídolo para outro grupo de cientistas para novos testes. Desta vez, a idade retornou como 12.100 anos. Isso a torna mais de 2 vezes mais velha do que as famosas pedras verticais de Stonehenge, na Inglaterra. A estátua de 7 pés de altura é decorada com hieróglifos indecifráveis e entalhes de rostos humanos, aparentemente realizados usando dentes de castor. Ninguém sabe quem a fez ou qual pode ser seu verdadeiro significado. Se não conseguimos nem determinar sua idade, como podemos esperar descobrir mais alguma coisa sobre ela? Obrigado por assistir, espero que tenha gostado. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sino para não perder nenhum vídeo novo no futuro. Dito isso, até a próxima!